Realmente, Satanás tem uma liberdade de semear o joio no meio do trigo. A igreja tem 2000 anos e ela sempre teve tranqueira dentro. E olha que foi muita tranqueira. Durante todos os anos, os séculos da igreja. Não se iludam. Eu não vou poder deixar de falar, né? Nem com o Frei Gilson. Muitos entram na igreja esperando encontrar um lugar sem falhas, mas durante uma homilia que emocionou centenas de fiéis, Padre Pablo Henrique fez um alerta que deixou muita gente em silêncio e revelou uma verdade que poucos têm coragem de aceitar. Se muitos imaginavam ouvir apenas palavras de consolo, o sacerdote surpreendeu ao tocar em um assunto que costuma gerar desânimo entre os católicos e mostrou por que tantas pessoas acabam perdendo a esperança sem perceber o verdadeiro motivo. Mas o que será que o padre Pablo Henrique revelou que fez tantos fiéis refletirem profundamente sobre a própria caminhada e enxergarem a igreja com os outros olhos? Fique aí que você vai saber já já, logo após a vinheta. Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei. Saudações a todos, que a paz de nosso Deus esteja com todos vocês. É um imenso prazer ter vocês aqui no canal e eu já peço a sua colaboração para que a mensagem que eu estou transmitindo alcance mais pessoas. Deixe seu like aí, que é muito importante, não vai te custar nada, e se na hora do like aparecer hypar, clica nele também para que esse vídeo possa ser mais impulsionado. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos, ok? Depois de ver tantos católicos desanimados por causa das decepções, das perseguições contra os cristãos e dos escândalos que abalam a fé de muita gente, Padre Pablo Henrique fez um forte alerta durante sua homilia e revelou uma verdade que muitos precisavam ouvir, mas poucos estavam preparados para aceitar. Acompanhe comigo e assista até o final esse grande alerta sobre o que vem acontecendo com a maioria dos fiéis dentro da igreja. Por que que tem tanta gente má, obrigado, infiltrada em todos os âmbitos da sociedade, inclusive na igreja? É um mistério. Uma das coisas que eu mais ouço, são sobre as decepções com o povo de igreja, incluindo o padre. É ou não? Mas não só na igreja também. Mas gente má no trabalho, gente má até no hospital, que atende os doentes, gente má no comércio, gente muito má na política. E aí, a outra coisa também que de vez em quando eu tenho que acompanhar alguém é o desânimo, a perda da esperança, né? Padre, parece que não tem mais solução. Aonde eu vou, decepção. Bem, então vamos lá. Vamos por partes nessa. Realmente, Satanás tem uma liberdade de semear o joio no meio do trigo. Inclusive dentro da igreja e dentro da hierarquia da igreja. Nós temos dentro da igreja pessoas que são a favor de uma agenda progressista, marxista, anticristã. Tem. Muito. Não é pouco. Nós temos na igreja gente nas pastorais que não tem vida de pessoal de oração, que está aqui para se satisfazer, como se fosse um clube de amizade, mas que não tem uma vida de oração, que não quer ser santo, que tem ciúme, que tem inveja, que fofoca, que fala mal por trás, que é contra o que a doutrina da igreja diz. Tem. Temos padres também, que dentro da igreja não se preocupam com a salvação das almas, mas consigo mesmo, com seus projetos, e não com a salvação, não quer problema com ninguém. Tem. Nós temos o trabalho na família, muita gente da família que tem inveja de você, ciúme, principalmente se você prospera, né? Você fica santo, eles não veem tanto, só critica, né? Mas se você prospera, vai ter um monte de gente da família falando mal de você nas costas. Você chega para o almoço de família, aí o povo já fica sem graça, né? Ah, chegou, né? Geralmente é a pessoa que vai mais bem. Então, é uma pandemia. A política, então, nem se fala. O poder ensoberbece e a soberba cega para de mostrar quem nós somos, de onde viemos e para onde vamos, né? Isso é fato. E essas pessoas fazem muito barulho, né? Essas pessoas... É só você pensar, por exemplo, o tanto que nós somos perseguidos, por exemplo, de defender a fé num país que a grande maioria ou é católico ou é evangélico, uma minoria
fica colocando cabresto, fazendo processo quando um padre defende a fé católica, quando fala que uma outra religião é pecado. Como é que uma minoria... Porque existe uma força satânica por trás, né? Existe uma força satânica. Então nós temos que aprender. Então esse é o primeiro aspecto, né? Agora, vamos lá. Vamos purificar agora isso que eu falei, pouco a pouco. Primeiro, guardem isso, olhem nos meus olhos. A Igreja Católica é o Espírito Santo soprado sobre o Papa, que é o Pedro, e os apóstolos, que hoje são o Papa e os bispos. Ok? Esse Espírito Santo chama-se magistério da Igreja. Agora prestem atenção para vocês não caírem nos erros que estão tendo ultimamente. A Igreja está acima dos erros dos padres e dos bispos e do Papa. A Igreja tem 2000 anos e ela sempre teve tranqueira dentro. E olha que foi muita tranqueira. Durante todos os anos, os séculos da Igreja. Mas até hoje ela é sustentada pelo Espírito Santo. O que eu quero dizer com isso? Quando o Padre Pablo faz algo de mal, não é a Igreja. Repito. Quando o Padre Pablo faz algo de mal, não é a Igreja. Quando eu faço algo de bem, é a Igreja. Ah, padre, mas aí então, como é que eu vou fazer? Então, aqui entra um grande mistério. Pedro foi quem recebeu a fundação da igreja sob a sua fraqueza de negar. Tu me amas, Pedro? 3 vezes. Ou seja, a igreja nasce da fraqueza humana e da força divina. Então, qual é a postura de vocês? Quando o padre erra, orar por ele, ou o bispo, ou o papa, né? A comunidade tem que juntar e rezar. Vira aqui, ó. Não adianta ficar falando pelas costas. Não vai mudar nada. 2, se você tem liberdade, se você tem credibilidade, vocês também podem fazer correções fraternas com o padre, com o bispo. O problema é que hoje quase ninguém sabe fazer isso, né? Já cria um drama, às vezes já... Por quê? Porque pode ser também que eu esteja fazendo algo que está escandalizando o povo e eu não estou sabendo. Então, às vezes alguém pode falar, padre, essa fala escandalizou por... Pode ser também que eu esteja certo ainda. Está tendo escândalo, mas era de uma coisa certa. Pode ser que não. Mas o que eu quero que vocês entendam, não se iludam com ninguém humano. Repito, não se iludam com nenhum ser humano. Todos são falhos. Ok ou não? Hã? Não se iludam. Eu não vou poder deixar de falar, né? Nem com o Frei Gilson. Que é a estrela. Pessoa boa? Sim, mas se você conviver, tem seus defeitos. E você não pode misturar a igreja com os defeitos dos padres e dos bispos. Não misture o que é santo com os erros. Por quê? Porque Deus me deixa livre para agir dentro de um espaço de tolerância ao mal. E eu, às vezes, posso agir de uma forma que não é o que a igreja queria. Por isso que o que tem que ter na comunidade? Vida de oração, porque a sabedoria de Deus vai te fazer ter sabedoria para ver o que é bom, o que é certo, o que é errado. Vai te dar respeito à igreja e obediência. E 2, estudar doutrina. Por isso que eu estou dando os catecismos. Por isso que começou aqui a formação de doutrina. Eu quero também começar o mais rápido possível essa formação com vocês. Para vocês aprenderem a doutrina da igreja, a moral católica. Porque aí não interessa quem vem aqui. Se falar algo que está desviado do catecismo, você vai dizer, não, isso não. Porque o padre, o bispo, o papa... Tem gente que fala assim, agora vai mudar. A imprensa fala assim, agora mudou o papa. Quem sabe ele aprova tal coisa. Não, o papa não tem esse poder. Ele pode mudar leis eclesiásticas. Mas ele não pode mudar de direito divino, que foi revelado, e nem de direito natural. Aquilo que Deus revelou que é o ser humano. Entendeu ou não? Então, é muito importante isso, porque... Esse pessoal que separou da igreja aí, tem uma que sempre me escreve e sempre mistura as coisas. Quando ela vai argumentar, ela argumenta a separação pelos erros dos padres e dos bispos. Gente, eu sou padre. 99% das ações que eu recebi dentro da igreja foi de perseguição, de calúnia, difamação. Raramente alguém estimulou. Claro que tem os poucos santos, né? Que estimula. Eu também já pensei, não tem jeito. Já tentei desanimar.
Mas Deus vai lá e dá força, fala, não, continua. Esquece os outros, continua. Né? Mas não só desanimar com os erros dos outros, mas também com a minha fraqueza. Não, também não é só os outros. Quantas e quantas vezes eu deparo com a minha fraqueza humana e falo, Senhor, eu não vou dar conta. E Ele fala, não, vamos, eu vou te dar força. Então, o tempo inteiro isso acontece na igreja. Uma disputa entre a força divina e a fraqueza humana. Por que desde quando eu cheguei, eu falo para vocês para tentar respeitar um ao outro, não ficar brigando? Porque muitas vezes, quantas e quantas pessoas eu atendi, porque o coordenador de pastoral brigou com ele, porque alguém xingou ele na cozinha. Bem, eu já falei para vocês, ninguém tem direito de fazer isso com ninguém. E se fizer, dana com ele também. Mas a igreja tem que estar acima disso. Você não pode abandonar a igreja por causa de fraqueza. Por favor. O joio está disseminado sim. Não minto. Também tem gente que fala, padre, não pode falar isso, que a igreja... Não, eu falo. Está cheio de gente difícil dentro da igreja. E dentro da hierarquia. Muita gente. Mas muita gente. Não se iludam. Mas a igreja é mais que isso. A igreja não é isso. Eu sei disso porque eu senti na pele e ao mesmo tempo senti na alma esse puxão de ânimo, de força que a igreja santa faz. Essa igreja que está acima, que tem 2000 anos, que sustenta. Coloca essa espada, esses bichos na Coca-Cola para você ver. Se não quebra ela em 2 meses. Coloca. E nós não conseguimos destruir a igreja. 2000 anos. E ela está firme. Com, sem ou apesar de nós. Porque existe uma força. Imagina, no século 21, o Papa diz alguma coisa para o bispo de Vietnã, para ele mudar de diocese, e o bispo muda. No Laos, na China, no Japão. Como não ver a mão de Deus nisso, no pleno século 21? Um Papa que às vezes tem até 90 anos, como foi João Paulo II, 88, todo caquético, emborcado. Mas quando ele diz lá do outro lado do mundo, responde. Quando ele vai num país que nem é católico, o país para. Quem que não vê a mão do Espírito Santo no meio do joio do mundo? Que dá desânimo, sim. Dá muito desânimo. Eu não vou falar que eu não desanimo às vezes, não. Desanimo muito. Né? Principalmente quando você vê as crianças sofrendo. Né? As crianças sendo maltratadas, abandonadas. Né? E você vê que muitos políticos, esse povo que eu sempre denuncio, da grande agenda mundial, eles não estão nem aí para ninguém. Nós somos ratos de porão. Quando põe uma população para ser dizimada com guerra, com doença, para eles não nada. Hoje eles estimulam no Brasil o uso de droga e álcool. Você acha que essa Bolsa Família ela é facinho para quem usa droga? Para manter o uso. É proibido subir nas favelas para deixar as facções crescerem. Agora vão dar curso de drone nas favelas. Para quê? Para fortalecer as facções. Um grupo bilionário que está querendo levar o país ao caos. A saidinha é programada, aquela saidinha que a grande maioria não volta e ninguém fala nada daqueles. É tudo para levar o país. E quem são os primeiros a sofrerem com o caos no Brasil? As crianças. Elas são maltratadas, violentadas. Né? Essa agenda satânica, nós estamos combatendo Satanás. E eles infiltram em todos os âmbitos da sociedade justamente para levar o mundo ao caos. Né? Ao caos. Cada vez mais buscando o domínio hídrico e alimentar. Dificultando para os agricultores, até eles tomarem tudo e nós ficar na mão deles passando fome. Quem vai passar fome primeiro? As crianças. Vocês não veem isso, mas eu já tenho um olhar para isso, tanto pelo que eu já venho vendo há muitos anos, quanto pela oração. Eu vejo a ação do anticristo cercando o Brasil, cercando o mundo, né? Mas o Brasil como nunca nos últimos anos. As atitudes assim, para destruir, o imposto aumentando cada vez mais para quebrar, a questão dos insumos na agricultura, o banco poder tomar terra. Vocês não estão vendo isso? Era, normalmente, para o governo estimular os agricultores. Perdoar dívidas para que o país cresça. Mas não. Eles são guiados pelos globalistas que querem tirar tudo. Ficar com todo o projeto na mão. Alimentar e hídrico. Quem vai passar fome primeiro? As crianças. Isso dá desespero? Não vou mentir, dá. Mas o que eu posso fazer? Pedir para Deus, Senhor, olha por esse país, por esse mundo. Impeça. Eu tenho que pedir para vocês. Eu sempre peço para os agricultores rezarem. Não reza. Eu peço para as famílias rezarem. Não reza. Agricultor, então, nem se fala. Quantos estão rezando para combater? Nossa luta não é com humanos, mas com seres espirituais. Efésios 6. Sim ou não? Mas cadê o povo rezando para impedir essa agenda macabra, que vai cada vez mais avançando sobre o Brasil e sobre o mundo também? Cadê?
Cadê o povo de joelho? Cadê o povo de joelho para ter padres santos, bispos santos, ao invés de ficar só falando que decepcionou? Tem até um negocinho, uma coleirinha assim. Cadê? Cadê o povo de oração? Cadê colocar as crianças para rezarem? As crianças têm um poder extraordinário de oração. Rezar em família. Gastar o tempo em família. Gastar o tempo em família. Falar eu te amo, né? Falar eu te amo. Vem, eu te amo, meu filho. Gasta o tempo. Peça, chega mais cedo em casa, ao invés de ficar até tarde no trabalho, né? Fica até mais tarde. Desculpa. Chega mais cedo e fica com seus filhos, com a sua esposa. Rezem juntos. Peça a Deus que essa agenda seja bloqueada, para que nós não soframos muito aqui um tempo, e não vai demorar muito, né? Agora, outra coisa que eu posso dizer, no meio de tudo isso, no meio de tantas decepções, eu já vi com os meus olhos a presença de Deus em locais onde menos se espera. Como, por exemplo, em favelas. Como, por exemplo, na rua, em São Paulo, Cracolândia, em que eu tive a experiência de fazer pastoral de rua. E, por exemplo, aqueles que matavam por nada, quando você chega para dar amor, eles morrem por você. Algo que me marcou muito. Eles me protegiam como se fosse um pai e uma mãe, né? Um jovenzinho que eu aproximei mais dele, aquele que enfiou o dedo na Coca-Cola. Não sei se talvez eu contei isso aqui, né? Eu não gosto eu sou muito nojento para comer, viu? Muito nojento. E um dia eu fui levar um deles e ele enfiou o dedo na Coca. Menino de rua, imagina o que estava na mão daquele menino. Ele enfiou o dedo na Coca-Cola, girou, falou: bebe, tio, né? E eu, naquela época eu ainda era bonzinho e acabei bebendo. Hoje eu não bebia nunca. Esse menino mesmo, um dia ele falou assim: tio, eu vou morrer, eu tô devendo o traficante. Eu nunca dava dinheiro. Eu falei: não, então tá bom. Naquela época ele dava devendo 10 reais. 10 reais era mais dinheiro, né? Eu falei: não, peraí, então toma os 10 reais, vai lá e paga o traficante. E ele dizia: não, tio, não quero o seu dinheiro nessa sujeira. Pôs o dinheiro no meu bolso e sumiu. Nunca mais desapareceu. No meio de um local horrível, de violência, drogas, você vê o amor de Deus ali no meio, né? O trigo no meio do joio. Quantas e quantas vezes. Eu lembro de uma vez que eu estava cansado e nós fomos na favela do PCC. E eu estava muito cansado. Aí eu vi aquela favela, eu falei assim: ai meu Deus, eu cansado desse jeito, eu vou ajudar o quê aqui? Aí veio no meu coração: esquece a favela, ama um por um. Aí eu fui numa casinha que tinha um menininho com problema cardíaco, até que ele ficou brincando com ele. Aí nós chegamos na como é que chama lá? Boca, onde ficam os traficantes, do PCC. E tinha um no celular com um revólver do lado. Aí eu falei pro pessoal que tava comigo: peraí que eu vou ali. Eles: não, vai não, vai. Aí eu fui, pus a mão no ombro dele assim: você tá bem, meu filho? O traficante falou assim, arrepiei, e botou a cabeça no meu ombro. E ficou. Parou de falar no telefone e ficou com a cabeça no meu ombro muito tempo. Um revólver do lado, até tiraram uma foto, eu acho que não tem essa foto. O traficante com a cabeça no meu ombro, com o revólver do lado e com o telefone assim. E não me conhecia, né? Não me conhecia. Então, eu já vi também, da mesma forma que hoje a gente tenta desanimar, mas eu já vi no meio de situações dramáticas o amor de Deus que flui, né? Como que eles se sentiam amados quando eu chegava, abraçava, como que defendiam contra tudo e contra todos, né? Existe um amor no meio o que está faltando é gente que ama e que reza para amar, né? E aí entra a primeira leitura, que Deus controla tudo, se Ele permite tudo isso. A primeira pergunta é: por que Deus permite isso? Bem, é um mistério. Eu queria que Ele impedisse todo esse mal. Mas no céu tem um galardão. O galardão é de acordo com o mérito. Mas nós, primeiro, não temos mérito, porque tudo é graça. Então, primariamente, não tem mérito. É tudo pela graça. Só que só alguns correspondem à graça. Nesse aspecto, temos mérito. Então, as pessoas que conseguem suportar as decepções na igreja, as perseguições na família, e tudo em nome de Deus, ganha um mérito secundário e o galardão no céu. Então, na verdade, tudo isso que está acontecendo está sendo para formar grandes santos. Sempre conto Edith Stein, Santa Teresa Benedita da Cruz. Edith Stein fugiu do nazismo da Alemanha para a Holanda. O Carmelo deu um jeito de tirá-la de lá.
Depois de um certo tempo, a Alemanha invadiu a Holanda. O que era apaixonado pela Edith Stein, e ela sempre negou, era o general comandante da tropa, que por raiva dela não querer ter relacionamento com ele também, teve isso também, ele foi um dos primeiros a colocar o nome dela no Carmelo da Holanda. E aí chegou no Carmelo e falou o nome dela, pegaram ela e levaram para o campo de concentração em Auschwitz, lá na Polônia. E ela morreu na câmara de gás. Bem, a primeira coisa que você pode pensar é uma mulher que largou tudo, santa, para ir para o Carmelo, e depois foge para a Holanda. Por que que Deus permitiu que a Holanda fosse invadida e roubasse ela de lá, né? Por quê? Por que que Deus permitiu isso? Porque senão ela não seria a santa de hoje. Santa Teresa Benedita da Cruz. Hoje a igreja dá honra e glória a essa mulher, como nunca. Se não tivesse acontecido tudo isso, ela não seria a santa de hoje. Então, na verdade, toda a tropa nazista foi para a Holanda para dar honra e glória a Santa Teresa Benedita. A visão é diferente. Não foi para humilhá-la, mas foi para exaltá-la. Essa é a diferença na igreja. Da mesma forma, São Maximiliano Kolbe, que no campo de concentração de Auschwitz também, viu um pai de família gritando quando foi condenado à morte. E ele deu um passo à frente, se colocou na frente para substituir o pai de família. E era morte, sem comer e sem beber. Ele foi o último a morrer e assim mesmo foi com injeção letal. Disse que ele dava honra e glória a Deus lá na sua cela. Hoje na cela dele tem um Círio Pascal. Eu tive a honra de visitar, né? Você vai lá, tem uma cela onde ele morreu. Por que que Deus permite isso? Porque senão não seria o santo que ele é hoje, né? Então tudo que você passa na sua família, na igreja, de humilhação, de dificuldade, não desista, não jogue a toalha. Vem aqui, fala, Senhor, eu não aguento mais, mas me ajuda. Me ajuda a perdoar quem me feriu na igreja, ou o padre, seja lá quem for, mas não me deixa desistir. Isso vai te dar um galardão no céu. Isso eu posso ter certeza disso. Vocês podem ter certeza que o joio no meio do trigo, quando nós oferecemos tudo a Deus, o joio faz você mais santo. Faz você mais santo. A Maria Angélica está aqui. Está ali, o Walter. São vocês dois? Ela fez faculdade. Aliás, era praticamente a mais próxima minha da faculdade, né? Lá em Uberlândia, de medicina. Sempre ia estudar na casa da mãe dela. Lá com ela. Mas bem-vinda. Bem-vindos, né? O Walter também. O Walter também está há muitos anos com a Maria Angélica já. Desde a faculdade, inclusive. Ou antes, né? Muito bem. A Maria Angélica e o Walter passaram por uma grande provação, né? Posso expor um pouco? Eles têm 2 filhas lindas. Lindas. E uma delas, eu acho que eu já falei para vocês aqui, nós já rezamos por ela, começou com o celular, ficar vendo celular, se isolou no quarto, por isso que nós temos que tomar muito cuidado com isso, né? E uma família, que elas tinham tudo, todo o acesso, e tirou sua própria vida com 12 anos. Então eu peço também que vocês rezem por eles. Eles têm uma outra filha muito linda, as duas, né? Muito linda, assim. Fora da curva. De tão belas que são. A outra também. Estão aqui na igreja. Poderiam estar revoltados. Poderiam falar que Deus é culpado. Mas superaram. Isso gera um mérito neles. Inclusive, a irmã Maria Angélica está me prometendo de ir nas missas todos os domingos. Ao invés de você pegar a maior dor do mundo, disparada, e recuar e desistir, não. Vai até o fim. Se vocês conseguirem ser infiéis, vocês vão estar com a sua filha logo de volta, para sempre. Para sempre. Para sempre. Então, não tem um exemplo mais forte que esse, né? Apesar de toda dor, de toda dificuldade, não recuem, né? Não recuem, não se iludam com ninguém e não recuem, porque o galardão te espera. O galardão te espera. Essa é a mensagem que eu quero deixar. Não é fácil. Eu não vou mentir. Tem dia que eu estou desanimado. Tem dia que me dá uma tristeza de noite, fala, não tem mais jeito esse mundo. Mas depois Deus fala, levanta, vai, faz sua missão, esquece, eu domino o mundo, né? Aqui, ó, a tua força é o princípio da justiça. Mostra a tua força, Senhor. Deus não perdeu o controle. Ele vai tirar um bem de tudo. Ele vai tirar um bem de tudo. Não recuem, gente. Não desistam. Conosco, sem nosco e apesar de nós, né?
Os padres e bispos têm erros sim, e uns muito graves, mas a igreja está acima disso. Eu peço, não larguem a igreja, não deixem a igreja, não deixem de rezar, sejam fiéis até a morte. E que Nossa Senhora nos ajude. Assim seja. Meus irmãos, aqui estamos diante de um fato e que muitos ainda não conseguem ingerir, que nós católicos precisamos aceitar nossos sofrimentos com a esperança na vida eterna, como aconteceram com os grandes santos, e que talvez o sofrimento que você está passando hoje seja a escada que Deus quer que você suba para que um dia possa chegar diante dele e entregar toda a tua obra, todo o seu suor e todo o seu sofrimento que viveu aqui nessa terra. E agora eu te pergunto, será mesmo que estamos dispostos a manter nossa paciência para carregar a cruz pesada de cada dia rumo ao céu? Meus irmãos, independente de qual grau estamos, precisamos prosseguir decididamente, mesmo em meio às tragédias e os sofrimentos dessa vida. Que Deus nos dê a graça da fortaleza para suportar todo e qualquer tipo de perseguição, ou até mesmo a tentação da desesperança de ver um mundo melhor, ou até mesmo dentro da paróquia que vivemos. E se na sua paróquia você teve alguma dificuldade com alguém e se afastou por causa disso e depois superou tudo com a graça de Deus, então me conte aqui nos comentários, ok? Afinal de contas, sua vida pode transformar outras através do seu testemunho. Não esqueça também de dar o seu like e se aparecer o botão de hypar, clica nele também e compartilhe esse vídeo com seus parentes e amigos para que mais pessoas conheçam nossa fé católica. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e que viva Cristo Rei!